Boa tarde, galerinha. Tudo bem com vocês? Aqui quem fala é a professora Leandra, professora do Colégio Estadual João Barbosa Reis, professora da disciplina de Ciência da Natureza com as turmas do sétimo A, B e C. C e D, né? Pessoal, vamos lá continuar, voltar à nossa rotina de aula online por enquanto, até, né, passar esse momento que nós estamos vivendo, que está sendo muito difícil, então nós continuaremos com as aulas online. E hoje nós vamos iniciar o nosso conteúdo falando sobre biodiversidade. Então nós temos aí a imagem de uma pessoa pensante, pensando o que será biodiversidade, o que será? Biodiversidade é a grande variedade de formas de vida que são encontradas nos mais diferentes ambientes. Então, a gente, quando fala de biodiversidade, a gente tem variedades de vidas, né? Mas que tem algo em comum, características em comum. Então, nós temos aí espécies com características comuns, mas são variedades diferentes, tá? A palavra biodiversidade é formada da união do radical grego bio, que significa vida, né? Mas a palavra diversidade significa variedade, que é o que a gente vai estar estudando ao longo dessas aulas online, tá? Estaremos aí falando bastante sobre variedade. Aqui, pessoal, eu trouxe algumas imagens. Essa imagem aqui, ó, essas 4 espécies que nós temos aqui. Quando você olha para essas espécies, o que elas têm em comum? O que você acha que elas têm em comum quando você olha essa imagem? Se você aí, meu aluno do 7º ano, respondeu que o que elas têm em comum é que são todos vertebrados, parabéns, ótimo, isso aí, são todos vertebrados. Então, eu tenho 4 espécies diferentes, mas que elas todas têm uma característica comum, são todos vertebrados. Continuando, nós temos essa outra imagem. Então, eu tenho aqui mais 4 espécies, né? E eu pergunto para vocês, o que elas têm em comum? E se você olhar assim, você vai falar o que sobre isso? O que você acha que ela pode ter em comum? Sabe o que elas têm em comum? As 4 são vertebradas. Ó, 10, isso aí. As 4 são vertebradas e todas cuidam do seu prole. O que é isso, professora? Todas essas espécies que estão aí cuida do seu prole, cuida dos seus filhotes. Você está vendo que todas elas estão com filhotes? Então, é mais uma característica que elas têm em comum. Mas elas têm mais. Muito, muito importante, que é a questão do sangue, de ser espécies de sangue quente. O que seria esse sangue quente? Essas espécies aí, elas, pessoal, possuem mecanismo delas mesmo que faz com que elas mesmas mantenham a temperatura ambiente. Isso não importando a temperatura externa que existe. Se elas estão no Polo Norte, igual nós temos aí, ó, os ursos, né? O quanto está frio lá, mas o mecanismo do corpo dela já é adaptado, entendeu? E mantém a temperatura do corpo dela, independentemente do ambiente externo. Estar quente, estar frio, ela vai manter a temperatura do corpo dela. Se fosse nós, seres humanos, a gente não aguentaria, né? A gente ia o quê? Acabar morrendo, porque não ia, e nosso corpo não está programado e não tem esse mecanismo para isso. Mas esses animais são animais de sangue quente. Continuando, nós temos aqui 3 espécies. Eu tenho uma espécie de grande porte, eu tenho uma espécie de pequeno porte e eu tenho uma espécie aquática. E aí eu pergunto para vocês, o que elas têm em comum uma com a outra? Qual que é a característica delas comuns? E aí?
Ó, a característica comum delas que todas são são o quê? São o quê? Respondem para mim. Todas são vegetal, né? Todas são vegetais. E tem mais uma. Aí nós temos mais característica comum entre elas. Além de serem todas vegetais, elas também produzem o seu próprio alimento. Elas fazem o processo da fotossíntese, né? O ano passado, no 6º ano, a gente estudou bastante, expliquei para vocês o processo da fotossíntese, mas irei explicar nas próximas aulas como que isso acontece, como que essa espécie consegue produzir seu alimento sem procurar, sem ter que ir atrás da presa, né? Ela mesmo, sozinha, quietinha, ela produz o seu alimento. Continuando, eu tenho mais uma imagem, né? 4 imagens de espécies diferentes. Aí você olha e fala assim, ai, professor, mas eu não tô vendo nada assim que elas podem ter em comum. Característica comum entre elas. E eu digo para vocês que elas têm, tá bom? Elas, pessoal, são todas mamíferos. Então, eu tenho aí 4 espécies de mamíferos, tá bom? Só para lembrar que eu sei que vocês são inteligentíssimos e todos já sabem, né? Que a baleia, ela não é um peixe, tá? Ela é um mamífero, ok? Só para relembrar isso para vocês. Continuando, eu tenho aqui, nossa, professora, que trem estranho, o que é isso, hein? Ai, meu Deus, será o que é isso? Eu tenho 3 imagens, eu tenho 3 espécies. E aí, o que essas espécies têm em comuns? O que elas têm em comuns? Pessoal, todas essas espécies são micro-organismo. Todas elas são micro-organismo, tá bom? E o que é micro-organismo? Micro-organismo e macro-organismo nós iremos estudar mais à frente. Nós não iremos estudar agora. Mas micro-organismo são o quê? São espécies que não podem ser vistas a olho nu. Eu não consigo chegar e ver um micro-organismo. Eu vou precisar levar ele até o microscópio para poder estar vendo ele, tá? Então, isso é um micro-organismo. Ele não pode ser visto a olho nu. Continuando, pessoal, eu tenho mais 3 espécies aqui, né? E o que são essas 3 espécies? O que elas têm em comum, essas 3 espécies? São o quê? Todas elas são fungos, tá bom? Todas elas são fungos. Aí eu tenho a orelha de pau, é um fungo, cogumelo. E aí eu tenho também o fungo bolor, né? Vocês estão vendo aí na imagem o morango, né? Mas por cima do morango não tem assim uma parte branca, parecendo como se fosse um cabelinho, uma coisa branca. Então, isso aí a gente chama de bolor, tá? O bolor é o fungo. Porque esse alimento, ele já está entrando em decomposição, ele está perdido. Então, o bolor vem para se alimentar dele, entendeu? Formando isso aí, o fungo é o bolor, tá? Isso acontece na sua casa se você largar uma panela de arroz tampada há muito tempo. Quando você abrir lá, você vai ver que vai ter bolor. Então, isso são fungos, ok? Continuando, eu tenho essas espécies lindas. Olha que coisa mais linda, não é? Pessoal, essas são animais fósseis abíceos, conhecido como grandes animais de profundidade. Eles não vivem com luz, eles vivem em profundidade, em escuridão. Só que esses animais, eles precisam o quê? Eles precisam se alimentar. Então, eles criam um mecanismo, né, para produzir a luz, para quê? Para atrair a presa. Então, essa claridade que você vê neles aí, eles mesmos produzem, da espécie deles produzir essa luz para que a presa dele, vendo, seja atraída por essa luz e sirva de alimento para eles. Porque eles mesmos não veem
a claridade, eles sempre vivem em profundidade fora da luz. Continuando, eu tenho essas espécies aqui, pessoal, olham nelas e pensam o que elas têm em comum. Eu tenho aqui, ó, o rinoceronte negro oeste africano, que ele vai ter em comum com o golfinho do rio chinês. O que ele vai ter em comum com a tartaruga gigante de Maurícios? Para quem não sabe, Maurício fica na África, tá bom, pessoal? Maurício fica na África. E nós temos também o tigre de Java. O que essas 4 espécies têm em comum? Vocês imaginam que elas têm em comum, pessoal? Todas foram extintas da face da Terra. Por quem? Por antrópicos. Quem são os antrópicos? Foram todas extintas por quem? Pela ação humana, tá? Nós seres humanos, que fizemos o quê? Fizemos a extinção desses animais, eles não existem mais. Por que a gente faz isso? Porque nós não estamos o quê? Preservando o nosso ecossistema, preservando a nossa natureza. O ser humano está derrubando para construir, e quando se derruba, esses animais não têm para onde ir. Então eles acabam o quê? Mortos. E o que você que está assistindo essa aula, que está ouvindo eu falar sobre isso, está fazendo? Está fazendo o quê? A sua parte? O que você faz para preservação do ecossistema, para preservação da natureza? Tá? Vamos pensar nisso, porque nós precisamos da natureza para viver, tá? Pessoal, a nossa aula termina aqui. Quero dizer que foi um prazer estar falando com vocês. E aí, lá no grupo, nós tiramos todas as dúvidas, entre em contato com a professora, qualquer dúvida que tiver, vocês tiram comigo, tá? Foi um prazer estar aqui com vocês, tá? Estou com muita saudade de todos e logo, logo estaremos aí junto. Até! Beijo!